Não sei vocês, mas quando eu paro pra pensar em coisas que eu tinha medo quando era criança, isso me dá uma vergonha. Um exemplo disso são as creepypastas, que talvez até 2016 até davam certo medo. E se você não sabe o que são creepypastas, vai assistir o último vídeo do canal que eu falei sobre isso. É obrigatório você assistir ele. E é sempre assim. Toda geração, quando era criança, tinha medo de alguma coisa, aí cresceu e começou a ver que aquilo era ridículo. Aí eu cheguei na pergunta, como seria a reação das crianças de antigamente, vendo que hoje em dia a gente faz piada com as coisas que elas morriam de medo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, porque afinal as crianças de antigamente hoje devem ser seus pais, avós, ou até mesmo você. Embora a gente associe creepypastas à internet, afinal eu acho muito difícil você ter lido uma em um livro. Desde sempre existiam lendas, mas diferente das lendas que surgem e sempre são faladas de geração em geração, e nunca saem do imaginário popular, claro, até um pai traumatizar uma criança falando que o coelhinho da Páscoa não existe porque o preço do ovo de Páscoa tá mais caro que uma picanha. Filha, Você não vai contar pra mim. não, o coelhinho da Páscoa não existe. Acontece um outro fenômeno que eu gosto de chamar de modinha de terror. Eu já fiz um vídeo no canal sobre a modinha de terror de cada ano, e eu falei das modinhas de 2020 pra 2010, que era o Charlie, o ET Bilu, que na teoria é o que deu medo na minha geração. Inclusive esse foi o vídeo do canal que fez o canal sair do flop. A minha ideia hoje é fazer o mesmo daquele vídeo, só que dessa vez com a década de 90, e sem tomar um aviso de valorização da vida. Mas a pergunta que fica é: o que aterrorizou o mundo em 1999? Compre batom. Tudo começou em Beberibe, no interior do Ceará, quando em uma praia foi avistado pela primeira vez um homem chamado Milênio. E ele tinha um bug, assim sendo, o bug do milênio. Brincadeira, gente, brincadeira. A gente tem que falar sério, porque isso aqui é um assunto sério. Toda geração tem o seu fim do mundo. E claro, não seria diferente nessa. O bug do milênio foi um problema de programação que surgiu devido à forma que os computadores armazenavam datas. Durante o século XX, muitos sistemas utilizavam apenas os dois últimos dígitos do ano para representar o ano. Por exemplo, 82 para 1982, ou 90 para 1990. E no caso de 1999 era 99. Isso gerou preocupações de que, chegando no ano 2000, os sistemas operacionais iam entender 2000 como 00, como se fosse 1900 e não 2000. Isso acabaria resultando em falhas catastróficas em diversas áreas, incluindo bancos e até serviços essenciais. Algumas matérias de jornais eram mais sensacionalistas e diziam que até os aviões iam parar de funcionar e ia começar a chover gente. Outras pessoas diziam que, na verdade, tudo ia começar a explodir. E claro, tinha um povo que dizia que ia ser o fim dos tempos. Aquela mesma coisa de sempre. Só que essa história de bug do milênio, ela não começou nos anos 90. Na verdade, ela começou na década de 70, quando um cara chamado Bob Bemer, um programador da IBM, Bemer conhecido, acho que no papel isso era mais engraçado, foi quem começou essa história. Ou seja, as pessoas já esperavam pelo pior há mais de 30 anos antes do bug do milênio acontecer. A expectativa era de que isso pudesse causar uma crise econômica global, com falências em massa e interrupções de serviço. Só que a gente tem que levar um pouco em consideração que falar sobre computadores não era uma coisa muito fácil, principalmente se a gente considerar que eles eram muito caros e não eram acessíveis para a população. Não que hoje tenha mudado muita coisa, olha o preço de um MacBook. E olha que tá com desconto, viu? Então eu acho que mesmo as explicações mais otimistas, que visavam acalmar as pessoas, eram despercebidas. O bug? Aquele carrinho que lá das praias do Ceará, não? Não. Bug do milênio? Vem cá, me ajuda aqui. Bug do milênio. O quê? E o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio. Então eu acho que mesmo as explicações que eram mais otimistas ou até realistas, que visavam acalmar a população, elas passavam despercebidas, porque de uma certa forma a tragédia chama mais atenção, principalmente a tragédia iminente. Tinha gente que estava preocupada com a falha de serviços, tinha gente preocupada com as explosões e com o fim do mundo, mas o que a população realmente estava preocupada era com uma coisa que era mais importante do que essas outras duas. Tem medo que dinheiro suma, né, da conta. Ah, e antes de vocês começarem a fazer piada, nossa, esse povo era burrinho, jurava que o dinheiro deles ia sumir do nada. Lembre-se que alguns anos antes, o ex-presidente Fernando Collor bloqueou a poupança do povo. Então eu acho que o medo do dinheiro sumir do nada era um medo justificável naquela época. Oi gente, então eu vim do futuro e eu vim informar que enquanto eu tava editando o vídeo, Fernando Collor foi preso. Empresas e governos investiram recursos para atualizar os sistemas e evitar possíveis falhas.
Apesar do pânico generalizado, os danos reais foram mínimos. Algumas falhas isoladas ocorreram em alguns sistemas de transporte e medição, mas nada muito catastrófico que custou a vida de alguém. No final das contas, o bug do milênio ele prometeu muita coisa, mas não entregou nem metade do que tava no trailer. Eu encontrei até reportagens antigas que falavam sobre setores que fizeram plantão durante a virada para caso acontecesse alguma falha imediata. Entre eles estaria o governo federal, empresas de telefonia e empresas de energia e de água. No final das contas, o mundo mais uma vez não acabou. Apesar disso, o bug do milênio teve um impacto cultural ao redor do mundo. Na novela Avenida Brasil, tem até um personagem que se prepara pro fim do mundo e no final ele se lasca porque não teve fim do mundo. Tinha um episódio dos Simpsons, que era como se na hora da virada os aparelhos eletrônicos parassem de funcionar, porque os aparelhos tinham chip, e literalmente tudo tinha chip, até sei lá, uma caixa de leite. Aliás, a imagem tá bem pequenininha porque eu nasci foi pobre, não foi otário. Inclusive eu tinha trauma desse episódio quando eu era criança, porque o episódio terminava com praticamente todo mundo morrendo. E recentemente teve um filme chamado Y2K, acho que é assim que se pronuncia, que justamente é um filme como se as máquinas se revoltassem contra a humanidade na hora do bug do milênio. Depois de Laços de Família, oferecimento América Online. Diga não às drogas, mas seja educado. Diga não obrigado. Em 1998, começou uma campanha contra as drogas, e existia uma parte da campanha que envolvia algumas propagandas passando no horário comercial na televisão aberta. Pelo que eu consegui achar na internet, quem fazia essas propagandas era uma associação chamada Associação Parceria contra as Drogas. Pera, é parceria ou é contra? Eu acho que daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre esse tipo de propaganda, porque querendo ou não, elas eram bem marcantes e até assustadoras às vezes. Tipo essa daí do crack. Muito prazer, meu nome é Crack. Leva apenas 15 segundos para chegar ao seu cérebro. Estou feliz, eu estou tão feliz. Você vai me fumar dia e noite. Nós só vamos nos separar quando eu provocar esses cerebrais irreversíveis. Mas aí, eu já estou em outra. Ou outro. Meu nome é Crack. Mas eu acho que tinha que ser assustador mesmo, pra ensinar o povo na base do tráfico. Diferente de mim, que teve o desprazer de ter tido uma aula do Proerd. Inclusive, já eu vou falar mais do Proerd. As guerras drogas que teve no Brasil nos anos 90 meio que foram importadas dos Estados Unidos. Costumava ter uma barraca de sorvete ali. Bom, é lá que eles vendem drogas agora. Isso aqui é dos bons, hein? Manda grana. Então muitos programas e campanhas que eram feitos lá foram importados pra cá na década seguinte. Entre elas o Proerd. Inclusive o Proerd ele não foi considerado eficaz nos Estados Unidos, mas mesmo assim ele foi importado pro Brasil. Os comerciais geralmente tinham celebridades famosas da época, tipo a Eliana, Marília Gabriela, Carlos Moreno, Ana Paula Arósio, Boris Casoy. Sim, aquele jornalista lá que falou mal dos gari e o povo tava dizendo que ele era humilde. Foi do cheiro, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. Eu vou fazer questão de ninguém esquecer disso. Eu gostei que até teve uma propaganda com o cara do Bombril. Eu só acho que faltou alguma celebridade ou algum cantor de rock da época que era usuário pra motivar, pra ser o exemplo. Ah, e um recado pra vocês é: não use cigarro, não use vape. Vape é coisa de otário. Se você já é BV e você fuma, você vai ser mais BV ainda, porque ninguém vai querer beijar uma pessoa que tem uns dentes amarelos parecendo de um britânico. Que coisa horrorosa! Agora, um vídeo sobre coisas assustadoras dos anos 90... Eu confesso que eu fiquei em dúvida se eu falava do Chupa-Cabras ou do Cadeirudo, que era um personagem de uma novela chamada Indomada, que foi lançada no mesmo ano, que pelo que eu pesquisei na internet, o povo morria de medo de quando esse bicho que andava todo torto, parecendo um gamer, aparecia na novela. Olha o pronome neutro. Mas eu resolvi falar do Chupa-Cabra porque, por mais que ele não envolva novelas, ele envolve um certo tipo de programa que era bem popular nos anos 90. Sim, eu tô falando do Domingo Legal e tudo mais. Depois de ter feito um tour ao redor do mundo, o Chupa-Cabra chegou no Brasil em 1997. O Chupa-Cabra seria uma criatura meio vampira e meio chupa e meio cabra, que se alimenta do sangue de animais de fazenda. A maioria das vezes cabra, por isso o nome Chupa-Cabra. Já tiveram relatos de pessoas que foram vítimas do Chupa-Cabra porque o
o Chupa chupou os cabra. O chupa-cabra tem um primo distante no Brasil, ele é conhecido como chupa-cu, mas ele não é tão famoso ao redor do mundo, ele é mais famoso aqui regionalmente. No Brasil, a lenda ganhou mais força após uma reportagem do programa Domingo Legal, que é uma fonte tão confiável de notícias quanto a Choquei. A reportagem do Domingo Legal desencadeou um surto de supostas aparições em várias partes do país, especialmente em áreas rurais. Cidades como São Roque, Araçoiaba da Serra e Sorocaba, sim, a cidade lá do prefeito que jura que tá transformando a cidade em Dubai. Essas cidades supostamente tinham avistamentos do chupa-cabra, que saiu chupando cabra adoidado. A polícia investigou os casos, mas todos os inquéritos foram arquivados sem autoria, e eventualmente os casos pararam. A reportagem do Domingo Legal ela é ultra sensacionalista, como qualquer programa de TV da época que queria só chamar a atenção, então nem fui atrás de saber muito se isso era verdade ou não. Mas a julgar pela televisão dos anos 90 e toda a disputa de audiência que rolava na época, e como isso motivava as emissoras a fazer absurdo, eu acho que essa história não era verdade. Bom, estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, que, por exemplo, tem... Tem um inscrito que vive me pedindo pra falar de ufologia. Hoje eu realizo seu sonho. No último episódio eu falei do ET Bilu e prometi que eu ia falar um dia sobre esse caso. E bem, hoje é o dia. O caso Varginha é um dos mais famosos incidentes ufológicos da história brasileira, ocorrido em janeiro de 1996, no município de Varginha, localizado no sul de Minas Gerais. 3 garotas, Liliane de Fátima Silva, Valquíria Aparecida Silva e Cátia Andrade Xavier, afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. E nem era um cadáver ou resto de caso policial, era um ET. A descrição da criatura era um ser pequeno, com pele viscosa, marrom, olhos vermelhos sem pupilas e uma cabeça desproporcionalmente grande, com 3 chifres. Além disso, a criatura exalava um cheiro forte de amônia e de enxofre. E eu não sei se vocês já repararam, mas parece que todas as coisas sobrenaturais têm cheiro de enxofre. Nossa, mas que cheirão de cu. A repercussão do caso foi imediata e ampla, atraindo a atenção da mídia nacional e internacional. A cidade de Varginha se tornou conhecida depois da repercussão do caso na mídia, e foi até construído um monumento, que eu vou falar mais dele depois. O caso gerou uma série de teorias da conspiração sobre a suposta captura de seres por autoridades militares, e apesar de falta de evidências concretas, o caso continua a fascinar o público e os ufólogos até hoje. Nos dias seguintes daquele primeiro avistamento das 3 garotas, surgiram relatos de outras aparições e supostas capturas de criaturas semelhantes na região. Segundo os ufólogos, que é o povo que é doido por esses assuntos, os militares eles teriam levado as criaturas para hospitais locais e depois para bases militares. Mas assim, se foi o nosso exército que fez isso, eu não sei se eles realizaram esse trabalho muito bem não. Além disso, houve rumores de que as criaturas foram entregues a militares dos Estados Unidos. No entanto, todas essas alegações são meio que teorias, não tem como saber de verdade. Ah, mas isso não tem como saber. Hoje em dia, o caso Varginha continua a ser um tema de interesse, com novos relatos e documentários surgindo periodicamente. Em 2022, o documentário Moment of Contact, apresentando novas entrevistas com testemunhas e pesquisadores. Além disso, a Prefeitura de Varginha está trabalhando para registrar o caso como patrimônio cultural imaterial local, reconhecendo seu impacto na cultura e na economia da cidade. Até porque quando se fala em Varginha, todo mundo já pensa no caso. A falta de evidências físicas, no entanto, mantém o caso como uma lenda urbana. Mas boatos são só boatos. Apesar da falta de comprovação oficial, o caso Varginha se tornou uma parte da cultura popular brasileira. A cidade de Varginha continua a atrair turistas interessados no caso, e foi inaugurado o memorial lá do ET, para eternizar o incidente. Parece que toda geração precisa de um palhaço pra assustar as pessoas. Em 2016 foram os palhaços assassinos, mas eles pelo menos só ficavam correndo atrás de você ou te encarando de longe. E no final das contas era só um bando de desocupado que ficava andando no meio do mato de cosplay. Já o bando do palhaço foi diferente. O bando do palhaço refere-se a uma lenda urbana que se espalhou em São Paulo nos anos 90 e eventualmente pro resto do Brasil. A história envolvia um suposto bando composto por um homem vestido de palhaço e uma mulher vestida de bailarina. Supostamente eles atraíam crianças com doces e as levavam para uma Kombi branca. Segundo os boatos, elas eram encontradas posteriormente sem órgãos. Obviamente isso deu medo na população. As reportagens sobre o caso foram publicadas pela primeira vez pelo jornal Notícias Populares entre maio e
e junho de 1995. Mas o jornal ele sempre destacou que se tratava de boatos, e essa parte é meio controversa. Eu acho que, na verdade, eles ficavam 99% da matéria falando que era real, e tinha aquele 1% que dizia que não, lá no finalzinho, quando já tava acabando, e falava, mas pode ser só boato. Mas boatos são só boatos. Eu li relatos na internet sobre pessoas que viveram a época e disseram que foi até criado um toque de recolher às sextas-feiras. Mas quem se fudeu mesmo foram os palhaços, que perderam o emprego porque, enfim, né, podiam fazer parte lá do negócio, do esquema. Pra mim, isso tudo é uma palha assada, pegando fogo. Algumas investigações foram realizadas pela polícia na época e pelo jornal, e eles simplesmente não encontraram nada, absolutamente nada que comprovasse a existência desse bando, concluindo que tudo não passava de um boato mesmo. Mas boatos são só... E é bizarro pensar que esse tipo de coisa acontece até hoje. Ainda acontecem casos de pessoas que perderam emprego ou foram linchadas pela população por alguma alma cebosa que postou uma notícia falsa, alegando que a pessoa era um criminoso ou que fazia alguma coisa errada. E não é difícil adivinhar que em um tempo com redes sociais e mais acesso à informação, esse tipo de caso aumentou. E o que eu acredito que também enfurece algumas pessoas é pensar que os donos das redes sociais lucram com isso. E os jornais também. E sobre o Notícias Populares, o jornal que começou essa história, ele era conhecido por ter notícias populares e absurdas, quase como se fosse um clickbait de antigamente. Esse jornal ele foi responsável pela criação de muitas lendas urbanas da época. E só pra vocês sentirem o naipe, as notícias eram mais ou menos assim. Mulher dá à luz a uma tartaruga. Talvez a gente nunca saiba o paradeiro do bebê diabo, mas o da mulher que deu à luz a uma tartaruga eu descobri o que foi que aconteceu. Peguei aquela tartaruga, vendi para um treinador de karatê, agora ela virou tartaruga ninja. Como é que é? Nasceu o diabo em São Paulo, bebê com chifres, rabo e falando. O que eu não acho tão assustador, eu acharia assustador se esse bebê já tivesse nascido com dente. Papa Defuntos veio e conversa com a loira fantasma. Desapareceu Roberto Carlos. Sim, eles também faziam essas notícias de morreu tal famoso. Morreu Leonardo, morreu a Virgínia, morreu Ana Castela, morreu Gustavo Lima, morreu Bezerra de Menezes, morreu Zé Felipe. Ouvi falar que essa história do bebê diabo era tipo o corta-bunda de São Paulo, toda hora saía a notícia. Levando em consideração que o bebê diabo nasceu em 1975, hoje ele deve ter por volta de uns 50 anos. E aí eu lhes faço uma pergunta: por onde anda o bebê diabo? Hoje, no Globo Repórter. Também tinha a loira fantasma, que pelo que eu entendi era tipo a loira do banheiro, só que ela aparecia fora do banheiro. E quando teve essa notícia do Papa Defunto encontra a loira fantasma, foi tipo crossover. Imagina pegar o corta-bunda, a loira fantasma, o bebê diabo, o Papa Defunto, ia ser o gore, essa batalha. Aí, claro, a tartaruga lá que nasceu também. Será que a mulher que ela deu à luz a uma tartaruga, será que ela botou ela, pariu na praia e deixou? Ou será que ela ficou cuidando? E a pergunta que não quer calar: ela pariu essa tartaruga ou ela botou um ovo? Gente, pelo amor de Deus, tá? Essas notícias são falsas. Não tem nem muito o que a gente analisar. O próximo tópico, ele é mais sensível e envolve um pouco dos problemas que eu já citei sobre notícias falsas. Mas não se preocupem, eu dei uma amenizada. Não só pro clima do vídeo não pesar muito, mas também pra eu não levar uma comida de rabo do YouTube que nem na última vez. 1 milhão de cópias no mundo inteiro! Corona! Existem profissões que não podem cometer erros. Eu tenho certeza que só em ouvir o nome escola base, quem sabe do que se trata já ficou incomodado. E bem, vou tentar fazer um resumão e evitar as partes sensíveis. Em 1994, aconteceu uma das maiores injustiças e exemplos de como a mídia se importa mais com a audiência crescendo do que com segurança e comprometimento com a verdade. Foi quando foi ao ar uma reportagem que se iniciou após uma denúncia de mães contra os donos de uma escola, onde seus filhos estudavam, alegando que a escola servia de disfarce para uma agência que cometia um certo tipo de crime com os alunos. Entre os acusados estavam Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, donos da Escola de Educação Infantil Base, e alguns funcionários do centro estudantil, acusados injustamente das práticas deploráveis. Depois que a reportagem foi ao ar, ela repercutiu muito imediatamente. Em pouco tempo, a notícia estava sendo falada em outros jornais e emissoras de TV, após o maior jornal ter falado sobre isso, e em apenas um dia a escola fechou as portas, teve as paredes pichadas, foi depredada, a casa de uma das donas da escola também foi revirada pela população. Óbvio.
A população estava enfurecida com as acusações. E quando alguém é acusado de uma coisa dessa, as pessoas automaticamente já ficam com raiva. Nem todo mundo vai parar pra analisar e tudo mais. No final das contas, a mídia aumentou muito a história e em um certo ponto eles até inventaram detalhes novos que não estavam presentes na acusação. Além de que as poucas provas que ajudariam a provar a acusação eram muito inconclusivas. Os funcionários da escola base eram inocentes. O caso é bem extenso e tem até um documentário e vídeos no YouTube de pessoas que certamente são mais especializadas e profissionais pra falar a respeito do caso e as consequências dele. Acho que o que me deixa mais puto novamente com esse caso é que a emissora que espalhou a notícia falsa e praticamente destruiu a vida das pessoas que foram acusadas, depois ganhou muito dinheiro fazendo um documentário sobre um erro que eles mesmos cometeram anos atrás e vão sair impunes e ainda vão lucrar falando sobre esse erro. No final das contas, nenhum monstro ou história de terror consegue ser mais assustador que a realidade que a gente vive. Pro ano de 1994, eu fiquei meio em dúvida se eu falava do Alexandre Toledo, que era um personagem de uma novela chamada A Viagem, que é bem famosa, e que o povo da época dizia que tinha medo, porque o personagem dele meio que era um espírito na novela e era todo bizarro, parecia um obsessor. Mas eu tenho certeza que se essa novela tivesse estreado hoje em dia, o povo faria ele com toda certeza. Gente, vem cá, vem cá. Olha que lindo. Mas eu resolvi falar do caso da escola base por dois motivos. O primeiro é que, como vocês já devem ter visto ao decorrer do vídeo, tanto o caso do Bando do Palhaço, do Chupa-Cabras, do Bug do Milênio e o da escola base, todos têm uma coisa em comum: são notícias falsas, ou faladas de uma forma totalmente sensacionalista. E mais uma vez, esse fenômeno ele infelizmente se amplificou com a internet, e eu quero que vocês tomem cuidado com ele. Não só porque espalhar notícias falsas é perigoso por si só, mas porque também tem pessoas que estão lucrando em cima dessas notícias. Grandes empresas de comunicação e redes sociais muitas vezes escolhem promover certos tipos de notícias e manifestações alinhadas a seus interesses próprios. E claro, não é difícil imaginar que os interesses de uma empresa não seja outro além de lucrar. Parece coisa do Black Mirror, mas as redes sociais têm sim o poder de derrubar governos. E eu posso citar, por exemplo, o caso do Myanmar, o caso que teve na Uganda, na Índia, e claro, casos de pessoas que foram vítimas de fake news no Brasil. Eu não vou me aprofundar muito nos casos, afinal esse vídeo não é sobre isso, mas eu indico vocês irem atrás. E eu também queria dizer que esse fenômeno não é de hoje em dia. Como vocês podem ver, isso era 1994 e já acontecia isso. E eu sei que pode parecer papo de teoria da conspiração, mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Nas suas redes sociais, você costuma receber recomendações de coisas que você gosta ou coisas que você odeia? Você engaja mais vídeos de coisas que você gosta ou de coisas que você odeia? Você compartilha uma fala de uma pessoa que você gosta ou você compartilha mais falas de alguém que você não gosta, pra dizer que a fala dessa pessoa que você não gosta tá errada? Colocar na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha. 1992 foi um ano bem violento. Eu não citei isso antes no vídeo, mas a década de 90 no geral foi marcada por muitos episódios de violência policial no Brasil e também ao redor do mundo. Eu não queria deixar de falar sobre esse lado mais sombrio da década, que é meio escondido, mas eu também não queria deixar de abordar no vídeo, porque eu sentia que era uma coisa que precisava ser falada. E eu acabei entrando nesse impasse, se eu falava ou não falava. Ao falar de acontecimentos reais com vítimas reais, isso ia exigir que eu falasse de uma forma mais séria e obviamente respeitosa. E eu sei que quando as pessoas vão assistir o meu canal é pra se divertir, relaxar. A última coisa que as pessoas esperam é aprender alguma coisa. Então eu resolvi falar de uma coisa bem inusitada que aconteceu nesse ano. Saindo um pouco do Brasil e indo pra Inglaterra, lá aconteceu uma das transmissões mais bizarras que a televisão mundial já teve. Tudo começou com alguns comerciais no canal de televisão da BBC, que pra quem não conhece é uma emissora pública do Reino Unido, que inclusive tem uma subsidiária no Brasil. É como se fosse... é um canal estatal, é tipo uma TV Brasil. Enfim, por volta de outubro de 1992, eles começaram a passar algumas propagandas dizendo que no Halloween ia ser transmitido algo inédito, algo assustador, algo bizarro, que só seria exibido uma única vez na televisão e nunca mais se falaria sobre. E vendo uma propaganda dessas, até eu ia parar o que tava fazendo pra ir assistir no dia que fosse passar, nem que fosse meia-noite. Não, mentira, meia-noite
noite, eu acho que eu não teria ido ver, não. Acontece que a tal transmissão se tratava de um programa que ia passar na noite de Halloween daquele ano, e era uma reportagem séria que tinha vários repórteres famosos e com muita credibilidade participando. Um deles era o Michael Parkinson, que era um tremendo repórter e que não tinha Parkinson. Pelo que eu pesquisei, ele era tipo o William Bonner de lá. Tá, mas o que é que essa reportagem, que ia passar uma única vez na vida e nunca mais ia se falar sobre, era sobre? A reportagem ia ser ao vivo e o objetivo era que eles iam passar a noite em uma casa supostamente mal assombrada, com o objetivo de capturar em vídeo ou áudio algumas manifestações dos espíritos. E quem estivesse assistindo poderia ligar ao vivo pro programa caso quisesse comentar algo ou se tivesse visto alguma coisa. E a reportagem começa a ficar bizarra a partir do momento que eles chegam na casa e você começa a ouvir os relatos do povo que mora lá. E teve até um momento bem específico que me fez ficar com o cu na mão. Olha, eu não tenho medo de reportagem, de terror, documentário de espírito, essas coisas. Em um momento específico lá que uma pessoa liga pro programa e fala que viu alguma coisa perto de uma parede. Só que como a transmissão era ao vivo e isso aconteceu em 1992, não era só dar um replay. Eles tinham que pegar a fita, enfiar uma caneta e... ou sei lá, só botar no aparelho e rebobinar ela manualmente. E aí por causa disso demorou muito pra eles exibirem de novo o trecho que supostamente aparecia alguma coisa. E na hora que eles colocaram, não tinha nada. Só que por que eu fiquei com medo? Porque na primeira vez que eu tava vendo, eu tava tentando emular a sensação de que eu tava vendo na televisão. Então não fiquei voltando o vídeo, eu não pausei nem nada. E eu realmente achei que eu tinha visto alguma coisa naquela hora. Tava começando a achar que eu tava ficando doido. E a partir desse momento o programa é só ladeira abaixo. Rapaz, esse povo da Inglaterra cuidasse do dente que nem eles criam suspense. A minha ideia era contar toda a reportagem, só que ela é muito longa. Então eu tenho que explanar logo a verdade. A reportagem era uma pegadinha. Era tudo de mentirinha e feito pra assustar o povo da época. Tudo foi planejado e tudo mais. Só que o problema é que isso deu muita merda. Porque muita gente foi reclamar pra emissora que os filhos tinham visto isso de madrugada e não estavam conseguindo dormir. E teve até algumas consequências, porque teve umas mortes que aconteceram por causa do programa. Quem quiser saber mais a respeito do caso e sobre como que é o programa, eu vou indicar o vídeo do Refúgio Cult e do Cartoonizando, porque eles explicam mais detalhadamente a história e as consequências do caso. Mas termina de assistir o meu vídeo primeiro. Ah, mas e sobre aquela parte que tinha uma coisa na parede? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas só que eram duas gravações diferentes, porque a intenção deles era fazer o telespectador duvidar da própria sanidade mental. E já deu pra notar, né, que no último vídeo dessa série, tudo foi na internet. Aqui tudo foi na televisão. Dear Mr. Scully, Mac rules the world. Your Mac friend, Brent Ram. Eu confesso que eu já não tinha medo desse bicho, principalmente agora que eu vi que ele é muito parecido com o Nicolas Cage do Long Legs. O Professor Tiburcio era um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, e eu acho muito difícil você ser brasileiro e nunca ter ouvido falar desse programa. No geral, não tem muito o que eu falar a respeito. Ele basicamente era interpretado pelo Marcelo Tais, era um professor, mas obviamente o visual era o que dava medo. Quer dizer, não só o visual, a edição também era meio esquisita. Dia classe! E não só o Professor Tiburcio, eu ouvi falar que algumas pessoas quando eram criança também tinham medo daquele faraó / esfinge que fazia a pergunta mais besta do que o Recursos Humanos numa entrevista de emprego. Olha que as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. Qual é a bailarina que está de cabeça para baixo? É, a da direita, né? Óbvio. A bailarina que está de cabeça para baixo é essa aqui. Que? Tá, eu acho que eu confundi. Não deve ser tão difícil assim essas perguntas. Qual é o relógio vermelho? O relógio vermelho é este aqui! Eu também ia citar o vídeo da Zebrinha, do Fantástico, só que ela não surgiu nos anos 90, mas sim na década de 70. É, bem velhinha. Mas ser velho não é ruim. Significa que você vivenciou coisas que a geração atual talvez nunca vai entender ou vivenciar algo parecido. Envelhecer é natural, e todo mundo deveria ter o direito de envelhecer. Como eu falei no começo do vídeo, o que dava medo antigamente talvez não dê mais medo hoje em dia. E talvez o que dá medo hoje, em alguns anos, talvez não vá mais. Só que esses dias eu comecei a entrar numa discussão de tipo...
tipo, essas modinhas de terror existem nessa década, porque a última modinha, assim, de terror que eu encontrei foi em 2020, que foi... Quer dizer, não foi em 2020, foi entre 2019 e 2020, que foi aquele negócio do Homem Pateta, da Momo, do Michael Jackson cracudo, essas coisas. Só que, tipo, de 2021 pra cá, não tem mais essas coisas. Pelo menos, não sei se é porque eu não tenho mais acompanhado, porque obviamente eu cresci, né? Mas, tipo, não tem esse ícone do medo que faz as crianças ter medo, que tinha até 2021 por aí, quer dizer, até 2020. Não tem uma lenda urbana pra assustar as crianças hoje em dia. Não tem um bicho que dê medo. Ai, se vocês me falarem que o Skibidi Toilet é uma modinha do terror, eu vou pessoalmente na sua casa ter uma conversa franca. E uma coisa que eu tinha ficado meio em dúvida se eu ia falar no vídeo, quando chegasse em 1990, era se eu ia falar da boneca da Xuxa. Sim, a boneca da Xuxa. Existe uma discussão quanto se o caso da boneca da Xuxa ocorreu nos anos 80 ou 90, mas eu vou deixar pra falar desse tópico no próximo episódio dessa série, que eu vou falar das coisas mais assustadoras dos anos 80. Porque pra explicar essa história, eu também teria que explicar um fenômeno dos anos 80 chamado pânico satânico, e isso ia ficar muito longo pro vídeo. E também tem um outro fenômeno que eu ia explicar, que também era importante, que é a questão da teologia da prosperidade. É um nomezinho assim, eu não sei o que é, mas acredite se quiser, a boneca da Xuxa se encaixa nesses outros dois assuntos. E claro, o próximo episódio dessa série eu vou focar mais nos anos 80, então eu vou falar do boneco fofão, que tinha uma facona dentro dele, falar também dos babados da época, né, tipo a perna cabeluda, o cometa Harley, vai ter um monte de coisa, mas isso vai ficar pro vídeo dos anos 80. Se quiserem que eu faça logo, só encherem o meu saco nos comentários. E se esse vídeo der tanta visualização quanto o outro e não for desmonetizado, aí é que eu vou correr pra fazer dos anos 80 mesmo, porque eu tô mercenário agora. Que eu não tenho dinheiro pra tirar do... Agora, enquanto não sai o vídeo dos anos 80, se vocês quiserem conhecer uma história sobre uma doença que fazia as pessoas enxergarem monstro, e essa doença realmente existe, clica nesse vídeo. E se você quiser ver só uma animação aleatória do canal, clica nesse outro vídeo aí. E você tem que escolher antes que... Mas